Domingão, dia da gente ter aquela nossa conversa dominical e hoje eu quero trazer um hashtag Me Responde, gente, porque sexta-feira eu abri caixinha e tiveram perguntas realmente muito boas, mas que às vezes num pedacinho daquele tamanico ali do Instagram a gente não consegue explanar tudo da melhor maneira possível. Então eu vou trazer algumas perguntas muito boas pra cá. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, são sempre todos muito bem-vindos. Não esqueçam todos vocês de deixarem um like pra ajudar a compartilhar cada vez mais esse conteúdo pelas redes. Podem usar os comentários pra mandar outras dúvidas ou, enfim, simplesmente comentar alguma coisa que vocês acham importante sobre os temas que a gente vai falar aqui hoje. E lembrem-se que a Clear é uma parceira do canal, então se você quer investir em uma corretora que tem corretagem zero e uma das plataformas mais intuitivas e fáceis de entender como funciona todo o rolê, o link tá aqui embaixo pra vocês, beleza? Bom, pessoal, vamos lá então para nossa primeira pergunta, e eu já falei sobre isso algumas vezes aqui, mas como nós estamos há praticamente uma semana da eleição, então acho que vale a pena nós frisarmos novamente as nossas ideias em relação a isso. E a pergunta foi o seguinte: e se o Lula ganhar? E se o Lula ganhar for uma das maiores preocupações que você tem nesse momento, então para o que você está fazendo, volta, analisa como que está a alocação do seu portfólio, porque ele não deveria mudar loucamente conforme presidente A ou conforme presidente B, ou a cada 4 anos você ter que fazer uma estratégia diferente, ou ter que, enfim, mudar totalmente seu portfólio. Essa não é a ideia de quando a gente fala de longo prazo, e talvez a prova de que isso não é a ideia seria, por exemplo, um próprio Barsi. Imagina se ele se arrancasse os cabelos toda vez que a gente trocasse de presidente. Entendeu? E é óbvio que ele não fez isso. O que ele fez? Investiu em boas empresas que se provaram ao longo do tempo, que passaram por governo de direita, por governo de esquerda, por ditadura, conseguiram se reinventar ao longo do caminho e continuaram crescendo, continuaram entregando lucro. Mas saindo somente desse pedaço de falar talvez de ações e empresas, eu acho que é muito importante quando a gente pensa em um portfólio que seja a prova das lambanças que qualquer político de qualquer espectro possa fazer, é justamente pensar em diversificar em classes de ativos diferentes, não somente em ativos, por exemplo, empresas e tal, diversificar em moedas diferentes e até mesmo em jurisdições diferentes, para você proteger um pedaço do seu capital e tirar um pouco do seu país daquela parte do capital. Entendeu? Então esse é um ponto muito importante. Agora, saindo dessa parte, né, de investimento e trazendo pro lado de vida, e se o Lula ganhar, infelizmente a realidade nossa é muito dura. Mas quem fica menos refém dos políticos ou das lambanças que eles fazem vão ser aquelas pessoas que decidiram trabalhar, ganhar o máximo de dinheiro possível e inclusive conseguiram proteger uma parte desse capital para, se der muita nhaca mesmo, poder contar com essa parte do capital que está protegida em algum outro canto. Então, se possível, faça isso. Independente de quem for quem forem, né, os próximos presidentes pelos próximos 20, 30 anos. Faça isso para você não ficar refém dos políticos, né? Trabalhe, ganhe dinheiro, proteja uma parte do seu capital para você evitar maiores dores de cabeça. E não quer dizer que você não vai ter nenhuma, tá? Mas vamos lá. Outra pergunta. Que ferramenta você usa para rebalanceamento? Indicações? Eu uso a minha própria planilha. O link eu vou deixar para vocês aqui embaixo. Entrem no meu Telegram, cliquem em arquivos e vai ter lá a minha planilha para vocês baixarem. Se vocês não souberem como utilizar ela, tem uma playlist aqui no canal que é da carteira do canal, né? Carteira PDB, onde eu utilizo essa planilha quando eu vou fazer os aportes, então vocês conseguem entender como que ela funciona por lá, beleza? Outra pergunta. Bea, qual a razão do rublo russo ter valorizado tanto se o país está praticamente isolado pela guerra? Não sei se ele está efetivamente ou totalmente isolado, mas nós temos que lembrar que um pouco mais lá no início da guerra, o rublo ele chegou a se desvalorizar mais de 80%. 85%, se eu não me engano. Eu lembro que tinha algumas matérias que falavam nesses percentuais. E aí é como se basicamente a gente chegasse no fundo do poço e meio que o que resta pra gente olhar pra cima. Mas o que aconteceu, óbvio, em relação a tudo isso, que a moeda simplesmente poderia
poderia achar um alçapão debaixo desse fundo do poço, foi que tiveram algumas medidas artificiais que fizeram com que o rublo se valorizasse. Por exemplo, elevar uma taxa de juros a 20% torna o dinheiro mais caro, o acesso das pessoas a esse dinheiro fica mais caro, e aí, consequentemente, essa moeda, ela volta a se valorizar. Também teve aquele negócio de, quando eles estavam negociando gás, combustíveis, que eles falaram que eles só iriam aceitar os pagamentos em rublo russo, né, dos estrangeiros. E aí, é claro, voltaram depois atrás, eles colocaram ali uma instituição para intermediar essas negociações que poderiam ser feitas em moeda estrangeira, mas que essa instituição teria que converter em rublo russo. Então, várias dessas medidas que vão impactando, por exemplo, na demanda da moeda, podem acabar fazendo com que ela se valorize. Talvez tenha alguns outros fatores, mas pelo que eu tava lendo esses dias, quando eu vi, inclusive, esse gráfico aqui, que eu acho que é por isso que a pessoa acabou perguntando, né? Que mostra que o rublo russo foi uma das moedas que mais se valorizou nesses últimos meses. Aí eu fui pesquisar e entender o que aconteceu, mas basicamente eu entendi que foram algumas medidas artificiais que fizeram isso acontecer, tá? E não porque a economia está plena e maravilhosa, tá? Mas vamos lá, gente. Outra pergunta. Consigo transferir ações de um CPF para outro? Exemplo, pai para filho? Consegue, mas isso tem que ser feito por meio de doação. E aí, para você fazer uma doação, você precisa ir lá na corretora, preencher os formulários que eles exigem, né, dessa solicitação, precisa fazer um contrato de doação entre as partes, precisa recolher o ITCMD, né, que é o imposto sobre essa doação, e aí depois tem que juntar tudo isso, mais documentação pessoal e enviar para a corretora, tá? Então, pode ser um processo um pouquinho meio burocrático, mas é possível fazer. E mesmo que talvez você decida vender todas as posições de uma corretora para passar o dinheiro, por exemplo, né, de pai para filho, comprar tudo na nova corretora na conta do filho, lembrem-se que ainda assim, dependendo da quantia de dinheiro que você está passando, você também vai ter o ITCMD, né? E essa alíquota, ela pode variar de estado para estado. Inclusive, em alguns casos, você pode ter isenção desse ITCMD, mas essas regras podem mudar também de estado para estado. Então, é importante constar tudo isso, mas lembrem-se que sim, é possível, só que geralmente você não vai acabar escapando, talvez, numa abocanhada do governo, tá? Bom, próxima. Você sempre viveu uma vida bem organizada financeiramente, sem gastos excessivos? Gente, eu não vou enganar ninguém. Eu sou uma pessoa relativamente mais gastona, mas o meu foco principal acaba sendo como eu posso continuar gastando e aproveitando o dinheiro que eu ganho e ao mesmo tempo investindo. Trabalhando mais para tentar ganhar mais. Então, basicamente, é o que eu tento fazer hoje, porque eu gosto de poder usufruir de algumas coisas que o dinheiro pode trazer, mas ao mesmo tempo eu sei que eu tenho que sempre estar pensando no futuro para poder continuar investindo também. Então, como aqui ninguém tem frescura para trabalho, a gente tenta trabalhar mais para poder ganhar mais, beleza? Bom, próxima pergunta, né? Se eu invisto no exterior e venho a falecer, como funciona para que meus herdeiros recebam os valores? Se você investe no exterior e, por exemplo, numa corretora normal e você bate as botas, existem pontos importantes, tá? Se você tem mais de $60 mil investido, por exemplo, numa corretora, você pode ter a incidência do estate tax, né? Que vai ser aquele imposto ali sobre o seu patrimônio, ali sobre a herança, que pode acabar sendo de até 40%, tá? E aí o que acontece? Pro herdeiro conseguir receber esse dinheiro, pode ser um pouco demorado, tá? Porque você tem que nomear uma pessoa para fazer esse inventário lá nos Estados Unidos. Você tem que mandar uma série de documentos, abrir esse processo de inventário lá também. E aí, conversando com alguns juristas, e pelo que eu pesquisei também e li em alguns artigos, esse processo pode demorar de 8 a 18 meses, por exemplo. Então, é um processo um pouco mais demorado. E aí eu sei que existem algumas alternativas de contas conjuntas, né, que elas seguem aquelas regrinhas do Joint Tenants with Rights of Survivorship. É basicamente isso, tá? Que é o seguinte: se você tem uma conta conjunta com uma pessoa que está dentro dessas regrinhas, basicamente você não precisa fazer o processo de inventário, de abrir o inventário. Mas não quer dizer que você esteja isento de recolher qualquer taxa ou qualquer imposto sobre o valor. Isso, claro, considerando aqueles $60 mil. Se for acima disso, você pode ficar isento, tá? Mas, basicamente, é importante saber sobre tudo isso. E para você ficar isento do imposto, porque daí eu sei que já vem essa outra pergunta, e eu falei sobre isso alguns vídeos atrás, se você quiser fazer, talvez, um planejamento sucessório e pensar nessa isenção fiscal, o caminho acaba sendo, com certeza, uma estrutura offshore ou até mesmo um trust, tá?
mas, enfim, não é tão fácil assim você trazer os recursos seus, depois que você bater as botas, para os seus herdeiros. Pode ser um pouco complicado, dependendo de como você está investindo, tá? Mas vamos lá, gente. Sabe como ficou a situação de investidores em países dominados pela esquerda? Então, gente, eu não... Assim, eu entendo que talvez essa pergunta esteja muito relacionada, por exemplo, com uma Venezuela ou com uma Argentina. Mas, num geral... inclusive, governos de direita podem fazer muita cagada e acabar com a economia. Esse é um ponto, tá, gente? Mas, falando sobre os nossos vizinhos como um todo, os venezuelanos. Em 1947, surgiu a Bolsa de Caracas. E ela teve o seu ápice lá na década de 1990, no ano de 1990. E aí, quando chegou o início ali de 2000, 2003, começaram aquelas diversas sanções de estatização, de controle da moeda, aquele plano nacional maluco lá deles. E aí é óbvio que a bolsa de valores deles se desvalorizou pra caramba. Muitas empresas caíram tanto que tiveram essas negociações suspensas. Os Estados Unidos entrou contra ali a Bolsa de Caracas, pedindo algumas indenizações, etc e tal. Eu confesso que eu não sei o desfecho disso. Eu tava lendo sobre isso uns dias atrás, mas não me aprofundei sobre isso. Mas o ponto é que, basicamente, a Bolsa ela ficou num ponto que não existe bolsa, assim. Ela movimenta hoje 12 milhões de dólares por ano, o que é praticamente nada, entendeu? E isso porque, recentemente, eles abriram para estrangeiros investirem lá, considerando que eles querem fomentar alguns projetos, principalmente com empresas de petróleo, mas ainda assim não é bem assim para qualquer um chegar lá e colocar dinheiro. Porque o que a galera pensa? Pô, vou colocar meu dinheiro lá, e se mudarem as regras do jogo de novo, como já aconteceu? Eu vou ficar no prejuízo? Quais são os riscos que eu corro? Então, não é bem assim para voltar a fomentar o mercado, etc e tal. Mas, por exemplo, já foi muito pior e agora deu uma despiorada, vamos dizer assim, mas continua bem ruim, tá? Diferente, por exemplo, de quando a gente fala de uma Argentina da vida, né? Porque a Argentina é muito louco. Olhem esse índice Merval aqui. Vocês vão olhar, caramba, Bea, como que o índice da Argentina, né, um dos principais índices que medem ali a performance das empresas ali da Bolsa, tá praticamente nas máximas. É claro, né, gente, que quando a gente olha esse índice, não é porque a Argentina parece que vive numa eterna crise, né, que todas as empresas lá estão dando prejuízo, ou estão indo mal, ou estão indo à falência. Existem empresas que estão conseguindo dar lucro, que estão conseguindo crescer e, inclusive, compõem esse índice Merval. Um dia eu tive a curiosidade de abrir ele, não tem muitas empresas, e comecei a entrar no RI de algumas dessas empresas para saber como que estavam os resultados delas. E sim, algumas conseguiram melhorar bastante, inclusive, nesses últimos anos. Só que qual que é o grande problema que a gente não pode só se iludir com esse índice Merval, por exemplo, lá em cima, né? Porque nós temos que colocar na conta a questão cambial e a questão da inflação. Então, quando a gente coloca essas duas questões na ponta do lápis e que eles estão com uma inflação de mais de 80 e poucos %, é óbvio que os retornos da Bolsa de Valores deles, ainda assim, vai ficar ínfima ou talvez até negativa, na verdade, né? Porque você tem que colocar tudo isso na conta também. Então, lá, diferente, por exemplo, da Venezuela, a bolsa ela continua ativa, tem ativos que estão subindo, tem ativos que estão caindo, mas o que lasca talvez a rentabilidade como um todo acaba sendo essa questão cambial e até mesmo essa questão da inflação, tá? Mas enfim, acho que era basicamente isso. Bom, pessoal, acho que eu trouxe as perguntas que eu achei mais interessantes de compartilhar com vocês nesse domingo. Eu espero que vocês também tenham achado elas interessantes. Se tiverem mais dúvidas ou quiserem fazer comentários sobre qualquer uma delas, podem utilizar os comentários. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.